Agora tô te ouvindo. Ai, gente, meu Deus do céu. Tinha que Aí, deu ser testado certo. dessa forma, né? Ah, Faz parte. ai, meu Deus do céu. Te contar. Tecnologia. Tudo vale para aprendizado, né? Tudo vale. Não é constante. Evolução constante. Eu estava numa ligação aqui em grupo há pouco, quer dizer, sem nenhum problema, mas era uma ligação pelo WhatsApp, né? Desliguei, Ah, agora desliguei o telefone e restartou. Mas, enfim, para quem estava conosco e voltou, eu agradeço muito e já peço desculpas pelo ligeiro atraso, né? Que a gente não gosta de atrasar, as coisas têm que ser mais pontuais, né? O tempo de cada um de nós vale muito. E boa noite a todos, boas-vindas para o meu amigo Tadeu, meu parceiro de obrigado, missão, que eu Pepinha. acho essa coisa mais linda da gente dizer, essa Também. missão maravilhosa que nós pegamos, né? De poder ajudar as pessoas e tornar o mundo melhor. Eu estou achando isso fantástico. E amei te conhecer, né? Então, mal te Também. conheci, já lhe É convidei para estar verdade. aqui comigo, porque eu acho que a nossa noite, a nossa live vai ser muito rica. Eu estou com uma série de lives ricas aí programadas. Eu estava com 21 na semana passada, está com 27 agora. É uma por semana, Uau, então está indo, já tem, vai ser bem legal. E o propósito é que esse, legal. né? O Catarse Psique, ele traz aqui vivências das pessoas, vivências variadas de vida que todos nós temos, né? E porque tudo que acontece na nossa vida é um grande aprendizado. E muitas vezes a gente acha que só acontece com a gente, né? Quando, na verdade, acontece com muitos e a experiência do outro muitas vezes nos serve de ensinamento, né? De pelo menos um norte. Ah, foi por ali, então é um caminho, né? É E é por verdade, isso, Pepinha. Tadeu, que eu fiz questão de te convidar, porque eu acho que você tem uma história linda de superação, de volta, e de você é um exemplo. Eu tenho visto, você está com live todos os dias, Todo dia. é o cara, né? Então, Ah, porque eu acho o máximo, assim. me sinto o prêmio agora. Não, eu acho, com certeza é. Eu, assim, acho que a questão da imagem, né, do uso da tecnologia é muito boa, mas assim, eu temo muito ainda estou capengando nessa, né, e não quero ficar muito escrava. Então, uma por semana, para mim, já me deixa um pouco ansiosa, principalmente quando não dá certo, como foi o nosso início agora, né? Então, Acontece, mas é ainda bem que eu perfeitamente natural. estou com um casaco Ó, vermelho, o vermelho ficou parecido. para você ter uma ideia, eu também estou me antenando cada vez mais com a questão da tecnologia. Eu Aham. não tinha hábitos de fazer vídeos, especificamente, principalmente Instagram, YouTube. E aí o que, que acontece? Esses dias eu adquiri um microfone, porque eu falei, o pessoal estava falando muito na questão do microfone, aí eu adquiri o microfone. Aí eu coloquei o microfone aqui, eu fiz uma live com o microfone, deu tudo certo. A minha segunda live fui colocar o microfone e o pessoal começou a falar, tá sem som, tá sem som. Eu falei, que coisa, né? Quando eu fui ver, o microfone estava sem bateria. Ele nunca ia funcionar. Tá vendo? Faz parte. Mas olha, bom, enfim, eu gostaria, Tadeu, que você se apresentasse aí para os nossos colegas, né? A gente Claro. já falei contigo, vou voltar a falar aqui com as pessoas. Nós falamos Tá. sobre a nossa história de vida, né? Não precisa ser a história toda, uma parte da sua história que você Claro. acha que fez você ser quem é hoje, porque se a gente for contar a história toda, a gente vira à noite. É. Eu entrei nessa de contar a minha história, pensei em 30 minutos, quando eu vi já tinha uma hora. É. Então, e é muito legal, né? Porque é muito rico a gente ver quanta coisa a gente já passou, né? Mas então você dá conta dessa história, depois você vai trazer para nós ao longo da sua conversa, né? Quais foram os seus maiores desafios, as maiores dificuldades,
né? A superação, as lições aprendidas, principalmente, porque elas sempre funcionam como dicas, né, para as pessoas, olha, esse não é o caminho é aquele e tal. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a você, agradecer as presenças de todos que voltaram. Olha, Gabriel está conosco também, parceiro de missão. Nossa, tanta gente legal aqui. Mas eu vou passar para você. Se apresenta, Gabriel. Eu pensava que você morava em São Paulo, depois eu vi que você mora mesmo em Brasília, né? Em Brasília. Fique à vontade, um abraço grande já, desde já. E brigadão por ter aceito estar comigo, viu? Uma satisfação enorme estar aqui, Pedrinha. Muito obrigado pelo prestígio, né, de me convidar para participar dessa live com você. Nós já tivemos um contato anteriormente de falar por videoconferência e para mim foi muito, muito enriquecedor. A gente fugiu um pouquinho do nosso treinamento, mas foi muito enriquecedor. Bom, eu sou Tadeu José Machello, tenho 42 anos, posso dizer que eu sou um verdadeiro garoto ainda, um menino, o aprendizado constante. E eu posso dizer também que, quanto a essa questão, antes de chegar no ponto que nós estamos, eu posso dizer que um despertamento por se interessar nas questões da mente, as questões do comportamento humano, eu tive muito cedo. Posso dizer muito cedo, ali por volta dos meus 17 anos de idade. Até porque essa fase é a fase, acredito que para a maioria das pessoas, é a fase mais crítica, né? E todos nós aprendemos, porque nós passamos uma vida de verdadeiros experimentos. E foi o que aconteceu comigo, não diferente de qualquer pessoa. Eu tive diversas experiências, as experiências boas e as experiências não tão boas assim, mas que para mim foram um aprendizado e que trouxeram para mim uma bagagem, inclusive até mesmo para os atendimentos que a gente acaba tendo nos dias de hoje. E eu me descobri por volta ali dos 17 anos de idade, 17 para 18, uma fase bem crítica, principalmente para o rapaz, né, que ele fica na incerteza quanto às questões profissionais, às questões futuras. E eu posso dizer que ali eu tive várias descobertas, né? Várias descobertas. Dentre elas, nas questões profissionais, né? Cheguei a trabalhar com rádio, mas isso foi um ponto posterior. Antes de me encontrar profissionalmente, eu tive uma fase conturbada por questão familiar, né? Eu amo a minha mãe, aquela coisa toda, mas sempre havia falta de alguma coisa, né? E isso a gente, no decorrer da vida, a gente acaba entendendo que tem a ver com fundamentos, valores familiares, apesar de ter tido pessoas incríveis que me acolheram com grande amor, né? Eu até cheguei a citar para você que eu tive 3 referências paternas, né? De pessoas que, de alguma maneira, trouxeram uma tutela, né, uma tutoria para mim, né, me aconselhavam, me orientavam muito. Mas a proximidade paterna, eu reconheço que é algo fundamental na vida, na formação do caráter, na formação de opinião de uma pessoa. E posso dizer também que, por meio de leituras, foi quando eu tive descobertas sobre a questão do funcionamento da mente. Até porque, imagina, há pouco mais de 20 anos atrás, nós não tínhamos o que nós temos acesso hoje, a respeito de internet, de pesquisas. A informação não chegava tão em avalanche como chega para nós hoje, né? E muito menos organizada, né? Não chegava nem de uma maneira nem de outra. Então, eu me via muito escasso das informações. No entanto, na minha cidade, eu me lembro que havia um local que eu tenho muita saudade, que era um local, olha só que coisa, não sei se você já chegou a ver isso, Pedrinha, uma locadora de livros. Claro. Locadora de livros. Na minha cidade tinha isso. Lá em Jacareí, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.
E lá eu comecei, por indicação de uma pessoa que recepciona muito bem, ela trazia indicações de livros. Eu comecei a ler a respeito de psique, a respeito da mentalidade humana, e aquilo começou a trazer despertamento para mim. Claro que eu tive, em razão de algumas buscas minhas, com relação a questão de identidade, eu cheguei para instituições religiosas, buscar filosofias, etc., para me encontrar. Porque eu acho que o pior momento da vida do ser humano é quando ele não se encontra e quando ele não tem informação adequada para que ele possa ter esse autoconhecimento. Bom, a partir dali, eu posso dizer que, através dos livros, através de orientações, eu me interessei muito por mim. Eu comecei a me interessar por mim. Comecei a me interessar por mim como ser humano. E, no primeiro momento, você pensa em se ajudar, você pensa em fazer bem para você, né? Até porque você percebe o histórico que você tem, as situações que você passa, os momentos que você vivencia, então você percebe que é necessário você, de alguma maneira, evoluir. Bom, o que eu posso trazer mais? O Tadeu, ele cresceu num ambiente de muita instrução, sim, mas aquela coisa, eu acabei me arriscando nos meus próprios caminhos, né? E não muito tempo depois dessa fala, dos 17 para os 18, foi quando eu comecei a estudar, né? No caso, eu estudei teologia, fui buscar outros meios para que eu pudesse, de repente, ter melhor compreensão da psique humana, melhor compreensão de como nós somos, de quem nós somos, e aquela coisa toda. E aí eu fui descobrir que a dor que um dia eu passei, porque por ter passado por meio de drogas e de experiências altamente nocivas, eu fui descobrir que aquela dor acabava sendo uma futura cura, vamos dizer assim, né? Fui entender isso posteriormente. Cura para outras pessoas. E como você falou inicialmente, né? Você se depara com outras pessoas que passam pelas mesmas situações, com as mesmas características, muita semelhança, e aí, de repente, alguma experiência que você passou, alguma vivência que você teve, você começa a compartilhar e começa a ajudar outras pessoas também. Isso foi, para mim, muito interessante, além de validar aquilo que a maturidade que eu estava ganhando com relação a viver melhor, a superar aqueles desafios que eu estava enfrentando, Pedrinha. E, bom, de lá para cá, mas se quiser perguntar, interromper. Nos seus estudos teológicos, você chegou a querer entrar e seguir a linha religiosa? Sim, cheguei. Inclusive, fui ministro de confissão religiosa por longa data, né? Assim, nenhuma instituição, fiquei por 6 anos, depois itinerante por mais de 13 anos. Então, posso dizer para você, inclusive, ainda nos dias atuais, em alguns casos, eu entro com alguma mentoria, algum aporte de informação para ministros, inclusive, pessoas que buscam algum tipo de orientação nesse sentido. Mas eu não atuo efetivamente como ministro atualmente, não atuo. Né? Até porque eu acabei descobrindo que você tem as suas vertentes, né? Você acaba descobrindo que muitas vezes aquele olhar do lado religioso, muitas vezes você acaba até mesmo rotulando pessoas. E isso eu considerava muito ruim para mim, na posição que muitas vezes eu ocupava. Então, é muito melhor quando você entende, dentro da minha busca, eu entendi a mente de Cristo. Assim como Augusto Cury fala, né, muito sobre
enquanto alguns faziam TCC sobre Sócrates, Platão e etc., ele fez o TCC dele sobre a mentalidade de Cristo, que foi algo inusitado, diferenciado. Isso, para mim, exatamente era a minha busca, entender a mentalidade de Cristo e, por conseguinte, trazer, inclusive, os comportamentos semelhantes, ou seja, não rotular, não julgar, que faz parte justamente de uma base de amor, né? E isso, muitas vezes, de uma certa maneira, os dogmas doutrinários acabam podando essa vertente do amor, né? Do olhar para o próximo com um olhar terno, com um olhar, mesmo vendo a fragilidade do outro, não utilizar da miséria do outro para puxar o tapete, né? Mas sim entender a miséria do outro, entender a vivência do outro. Assim eu entendi a minha. Assim eu passei a entender como eu vivia. Então, quer dizer, eu não era melhor que o outro, então eu poderia estender a minha mão. E isso, de uma certa forma, foi uma opção minha de não estar atrelado a uma instituição. Para mim, Cristo bastava, né? Sempre bastou na mentalidade. Como você é um rapaz bem jovem, né? Obrigado. Envolvido com os descaminhos que os jovens em geral vão, né? Busca o encontro consigo mesmo, aí acabam se enveredando para drogas, para más companhia. Como você, de repente, partiu para a teologia? Quer dizer, quem foi o start da história? Como foi isso? Olha, é claro que houveram fatores, né? Como até o Romani fala, né? Que a comunicação, ela cria a realidade. Houve um evento na minha vida, de 10 para 11 anos de idade, pela minha criação, eu não acreditava em termos que fossem além daquilo que eu estava vendo. O que eu estava vendo, para mim, não interpretação, não tinha maturidade para isso, mas não interpretação, e sim aquilo que eu estava vendo, tocando, podendo sentir. Então, o meu padrinho, que foi um dos meus tutores, né, o Aureli, que já não está nesse plano, ele falou uma coisa para mim, ele, filosófico, ele chegou para mim e ele perguntou, ele disse para mim o seguinte, eu tinha 10 para 11 anos, ele falou assim, Tadeu, você acredita na espiritualidade? E eu falei, não. Primeiro que eu não entendia isso e não tinha a menor referência. E aí, nessa pergunta dele, ele lançou algo para mim que aquilo me fez buscar referência em demasia. Foi o momento que ele falou assim, olha, e ele não era religioso, tá? Ele profundo filosófico. Ele fazia parte, inclusive, de uma fraternidade filosófica. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu preciso te dizer uma coisa. O dia que você conhecer Jesus Cristo, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Foi essa a fala dele. Ou pelo menos a fala que eu entendi, que eu interpretei naquele momento. E aí, com essa fala, ele não apresentou religião nenhuma, ele não apresentou nada, absolutamente nada. Só que houve um despertamento em mim, com 10 para 11 anos de idade, que foi justamente a tal da corrida pela busca pela espiritualidade. E eu não entendia que ela estava em mim. Era isso que ele queria dizer. Né? Ele não traduziu para mim, ele despertou algo para que eu começasse a minha busca. E claro, nessa busca você começa a encontrar várias vertentes, várias orientações, e você começa a ter experiências. E nessas experiências, algumas foram muito boas, outras não foram nada boas, mas foram aprendizados. E aí eu percebia, olha que coisa curiosa, Pedrinha, que nessa busca eu passei por situações de experiências com entorpecentes, com drogas. E aí, durante essa busca, eu percebi o seguinte, que quando realmente eu realizava essa busca
do aperfeiçoamento, da espiritualidade, eu não me aproximava das drogas. Quando que tinha a ver com a minha identidade, com a minha essência. Quando eu deixava de fazer isso, então, obviamente, eu me aproximava de coisas que não eram nada boas e consequentemente, eu acabava fazendo uso de entorpecente. Bom, resumindo, em uma das minhas experiências, houve uma situação impactante para mim, né? Uma epifania, posso dizer assim, onde eu tive uma sensação de desejo de morrer. Eu queria morrer. Aquela sensação de autorrejeição, uma sensação de ninguém se importa comigo, aquela coisa do vitimismo, um tanto perdido, né? E nessa ocasião, na minha cidade, há uma ponte, na verdade são duas pontes, que atravessam o Rio Paraíba. E era madrugada, por volta ali de 1 ou perto das 2 da manhã, eu passando em cima daquela ponte. Eu estava voltando de um local, né, que não vem ao caso, e voltando desse local, eu passei por essa ponte e me veio esse desejo. Eu não queria mais, não suportava mais aquilo. E talvez ninguém sentiria a falta, aquela coisa toda. Eu estava contando essa história para mim. E aí acontece que, naquele mesmo instante, eu tive um outro ímpeto saltando de dentro de mim. Uma experiência muito profunda, onde vinha aquela informação dizendo, olha, você precisa fazer isso. Mas algo muito suave, muito doce, muito terno. E aquilo me trouxe, de uma certa maneira, uma tranquilidade, uma paz. Então eu desencorajei daquele ato e eu prossegui para casa. Você estava querendo se atirar da ponte? Estava querendo... Exatamente. Tirar a vida, remover minha vida da Terra. Ninguém assim, mudar de endereço cósmico. E aí, nesse momento, por isso que hoje eu não critico, não falo mal, pelo contrário, eu acredito que, de alguma maneira, uma palavra nossa pode fazer total diferença, seja qual meio de comunicação for. Tanto é que, a partir daí, houve um despertamento muito grande para mim nessa área. Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, de madrugada, eu não morava com a minha família, eu morava com amigos meus, né, que me acolheram de uma certa forma. E em casa, todo mundo dormindo, eu liguei a TV e ouvi uma mensagem. Era um homem transmitindo uma determinada mensagem do Evangelho, simples assim. Uma boa notícia, uma palavra que me trouxe um ânimo, um despertamento. E aquilo calou fundo, aquilo me trouxe um sossegar, né? Eu consegui dormir, eu consegui ter paz naquele momento. A partir dali houve sim o interesse em querer saber mais, investigar. Eu comecei a minha investigação. E a partir dali eu comecei a frequentar instituição religiosa. E aí eu me apaixonei por Jesus, pela mente de Jesus, pela maneira como ele tratava as pessoas, ainda na sua época, uma época totalmente patriarcal, como ele tratava as crianças, como ele tratava as mulheres, como ele tratava os adolescentes, como ele tratava o ser humano. E isso fez sentido para mim. Eu falei, puxa, como é que pode alguém agir assim, falar dessa forma, né, se comunicar dessa maneira há mais de 2000 anos? Eu falei, é muito metafórico, né, para pensar assim. E aquele discurso que eu via e comecei a ler, comecei a ouvir, aquilo fez muito sentido para mim. E eu me propus, foi algo que eu propus a mim mesmo. E eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero estender as minhas mãos, eu quero ajudar pessoas, eu quero levar essa boa notícia para outras pessoas. E a Márcia falando aqui, Jesus é lindo, é verdade, Márcia.
E isso começou a acontecer, sabe? Uma experiência profunda, né? Eu entendo, eu respeito todo, eu aprendi isso, Pedrinha. Eu respeito qualquer religião, respeito as opções das pessoas, porque eu sei o que é passar por vertentes e muitas vezes você rotular e ser rotulado. Então eu aprendi, entendi a mentalidade de Jesus e eu entendi que nada mais, nada menos que amor. Amor. É. E esse amor começou a fazer diferença para mim. E eu entendi que eu precisava transmitir isso. Não simplesmente de uma forma religiosa, num primeiro momento atuava religiosamente, mas depois a minha motivação não era atrelada a uma instituição religiosa, mas a minha motivação era por aquilo que havia acontecido comigo. Então, isso tinha significado para mim. Se aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas também. Então foi quando eu comecei no rádio, né? Comecei a trabalhar em rádio, fazia programações de madrugada. Então, traziam algumas mensagens, traziam uma música. Tinha pessoas que me ligavam, para você ter uma ideia, Pedrinha, de madrugada, e falavam, olha, eu tô aqui na fábrica, eu tô te ouvindo. Cara, muito obrigado. E recebia cartas. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Então, aquilo fazia muito sentido para mim, né? E ajudar pessoas. Aí, posso dizer para você que foi muito cedo, eu acabei... me casei, né? Me casei, conheci a mãe das minhas filhas, né? Foi uma pessoa, é uma pessoa incrível, uma pessoa muito abençoada, maravilhosa. Só que no decorrer da vida houveram erros, né? Houveram situações, a gente tropeça, né? Como o Romani também fala, erra rápido, aprende rápido. Só que eu não fazia isso. Eu errava e demorava muito no erro, então e não aprendia. Né? Se acaba aprendendo, você não tem maturidade para outras situações. Acabei, lamentavelmente, tendo uma situação muito difícil em casamento, não tive, acabei desfazendo de um casamento. Houveram aprendizados, muitos aprendizados, situações que eu repetiria jamais. Por quê? Porque não tem a ver com a minha essência, não tem a ver com quem eu sou de verdade. Bom, com isso, tive duas filhas lindas, maravilhosas, uma com 19 anos, tem hoje 19, outra com 17, caminhando para 18. São princesas e futuras rainhas, mas vão ser sempre os meus bebês, né? Você é um velho jovem, com tanta experiência. O velho jovem, boa. Muito bom. 42 anos, com tudo isso. É verdade. E com isso, Pedrinha, essa sensação, né, essa vivência trouxe para mim resultados, todas essas experiências. Porque chegou também uma fase na vida que você fala assim, poxa, eu quero dar continuidade no que eu estou fazendo, que eu estava fazendo aquilo, de ajudar pessoas. Eu nem cobrava, para você ter uma ideia, Pedrinha. Eu comecei a aprender psicanálise, me aprofundei na teologia, aprendi vertentes de atendimentos e aconselhamentos. Enfim, eu vi que eu estava me dedicando àquilo, à minha vida, fazer aquilo, ajudar pessoas e tudo mais. De diversas formas. Aqui ficaríamos horas falando sobre relatos e mais relatos. Palestras, enfim, ensinando sobre várias vertentes para pessoas, etc., para comunidades carentes, periferia e tudo mais. Só que chegou um momento que meio que você chega numa conclusão e fala assim, eu preciso de recursos para poder continuar, para eu poder avançar. Então aí me enveredei no caminho de empreendedorismos, né? E comecei. Só que nessa, uma outra fala do Romani, eu preciso trazer isso porque eu tenho aprendido muito também, Pedrinha, né? É um grande parceiro de missão. E ele fala muito sobre sucesso sem felicidade não vale a pena, né? Não é sucesso. Não é sucesso. E é verdade, Pedrinha. Eu teve um momento que eu me sentia muito feliz. Oi? É ilusão.
É ilusão, acaba sendo ilusão. E eu me sentia muito assim. Eu percebi que eu era muito feliz, mas eu precisava agregar mais valor ao que eu fazia. Ou seja, contribuía demais, mas não estava ambicionando como deveria. Acabei me perdendo. Por quê? Comecei a me enveredar nos negócios e desfoquei do propósito. Isso foi muito ruim. Quebrei negócio, desfiz negócio, aquela coisa toda. E resumindo, para você entender, em 2013 veio algo muito forte para mim sobre voltar para o meu propósito, em 2013. E aí eu comecei a escrever, a esboçar um livro sobre a minha vida, sobre as experiências que eu havia tido, sobre atendimentos e tudo mais. Comecei e parei. Fiquei parado no tempo, paralisei. Aí, Pedrinha, em 2021, aconteceu uma virada de chave assim incrível para mim, né? Que foi justamente o momento que veio assim, ó, se conecta, se reconecta, olha para você e respeita você, respeita a sua história, volta para aquilo que faz sentido para você. Porque você está ganhando. Eu cheguei a ganhar muito dinheiro, Pedrinha. Cheguei a fazer muito dinheiro, mas me perdia. Uhum. Eu falei, peraí, a felicidade não está nisso aqui. Não que o dinheiro não seja bom, é ótimo o dinheiro. Só que quando você não tem propósito, ele perde o sentido. Para mim estava sendo assim. E foi o que aconteceu. Eu falei, não, peraí, eu tenho que meter o pé no freio e começar situações de endividamento, aquela coisa, uma bola de neve. E aí foi quando eu me reconectei. Aí a coisa começou a mudar, o quadro começou a mudar. Então, Estava em novo relacionamento, não? Você oi? estava em novo relacionamento, não? Estou. Inclusive, acho que ela está aqui agora, está assistindo a gente. A Jennifer está aqui com a gente, está assistindo. E ela pegou justamente essa fase minha quando estava num ápice e de repente perdi tudo e ela me acompanhando nessa trajetória. Estamos aí, inclusive dia 9, a gente faz até aniversário aí juntos. Boa, boa. E está sendo muito bom, é uma experiência de renovação de vida, né? Muito aprendizado. E hoje eu tenho a possibilidade, né? Dado muito, depois de muito aprendizado, a gente continua aprendendo, claro, mas muitas experiências, vivências, a gente tem condições de perceber a dor do outro, entender empaticamente o que o outro está sentindo e o melhor de tudo, de uma certa maneira, trazer um apontamento. Olha, e se você olhar dessa forma? Como seria dessa outra maneira? Isso tem sido muito significativo na minha vida, particularmente. E eu não falei, não concluí a questão do livro, né? E esse ano, depois já o ano passado concluí o esboço do livro e esse ano ele já é lançado numa plataforma, numa editora aí de renome, tanto para o Brasil, fora do Brasil, no formato físico e digital. E eu estou muito feliz por isso. Beleza, parabéns. E os cursos? Obrigado. E os cursos? Você Oi? tem cursos, de dar os cursos? Cursos. Bom, atualmente a gente está com um projeto muito legal que chama-se a Comunidade Sela. É uma comunidade totalmente digital, virtual, aonde, inclusive hoje eu tenho um encontro ao vivo às 9 horas da noite. Esse encontro a gente faz ao vivo através do Telegram e eu já deixo gravado para a comunidade. Então o pessoal, é uma comunidade terapêutica, a gente usa o Sela. O Sela é uma palavra hebraica, significa parar para elevar, né? Então a gente utiliza dessa técnica, desse exercício, né, para levar as pessoas pararem para começarem a refletir a respeito delas mesmas,
né, a respeito da vida delas, o que elas estão fazendo por elas, para elas poderem evoluir, para elas poderem crescer e atingir uma maturidade em relação a situações que precisam ser, histórias que precisam ser recontadas, né? Então, é um trabalho bem bacana, a gente começou recentemente, mas a gente quer dar vida longa a esse projeto maravilhoso que é a Comunidade Sela. E também atendimentos, né? A gente está fazendo atendimentos personalizados, acompanhamentos, a gente está fazendo também. Muito bem. Através da hipnose transformacional. Importante. Ô, Tadeu, assim, recapitulando, né? Os seus maiores desafios, então, eles foram se acumulando, mas de repente você desabrochou, né? Exatamente. Na adolescência, né? Que é depois a questão com a tua mãe, né? E... Foi, nem havia comentado, mas sim, minha mãe é uma história... Comentou, né? Mas foi dolorido, né? Muito, muito, muito. Como, assim, a gente ressalta bastante que as dores que a gente tem, são dores que muito passam, né? A gente nem tem noção do quanto. As dores Exato. já passou, outras passaram, estão passando. Mães que tiveram filhos, mães que às vezes não sabem como agir. Né? Quando vê uma ação, às vezes critica, julga, mas a gente, tudo é feito com as condições que a gente tem nesse momento. Né? A gente aprende muito isso. Eu queria que você me dissesse, se você puder aí agora, quais foram as suas desafios, dificuldades. Já falou, superação, tá aí, dando lições de vida, né? Quais seriam as suas lições aprendidas? Você não faria mais em termos de vida e não aconselharia mais fosse feito? Olha, primeiramente, eu gostaria muito de ter feito de uma forma aprofundada e até na ocasião, se eu tivesse esse conhecimento, essa compreensão, se eu tivesse investido em autoconhecimento desde muito cedo. Eu cheguei por uma certa imposição, vamos dizer assim, de instituição que eu passei, cheguei até a estudar psicologia, né? Porém, não com o viés do autoconhecimento, e sim pela necessidade da instituição. Então, quer dizer, a primeira coisa que eu traria para as pessoas, não necessariamente que precisa fazer uma faculdade de psicologia, mas eu quero trazer para as pessoas que, ao menos, elas invistam nelas próprias, né? Procure, sim, ajuda, mas não somente para remediar, né? No aspecto de, vou procurar porque eu estou precisando de ajuda. Não. Olha, não há nada que esteja tão bom que não possa sempre melhorar. Não há nada que, por mais que de repente você olhe, eu duvido muito, mas alguém possa dizer assim, não, a minha vida é perfeita. Talvez esse seja o problema. Porque você ainda não fez uma busca sobre você mesmo, sobre entender mais você. Porque às vezes a gente se fecha numa bolha e a gente esquece de olhar para o próximo, ou mesmo até mesmo a pessoa vive em comparação da sua própria vida em relação ao próximo. Quando a pessoa ela busca autoconhecimento, ela para de fazer isso. Ela para de fazer comparações com o que está do lado de fora e ela começa a perceber que ela melhora, ela pode melhorar 1% ao menos, né? 2%, 10%, 5%, que seja. Cada vez mais, seja de tempo em tempo, mês a mês, ano após ano, mas ela pode amadurecer e melhorar. Então eu aconselharia isso. Eu não vou dizer aqui, olha, não busque as drogas, isso aí o governo já faz, ou pelo menos deveria fazer, ou no mais acaba sendo clichê, falar, olha, não busque esses caminhos. Não, eu orientaria, busque autoconhecimento. Leia bons livros relacionados ao autoconhecimento.
assista vídeos, né? Tem tantos vídeos sobre a respeito. Participe, olha, siga essa mulher que é incrível, né? Ouça essa mulher incrível que é a Pedrinha. Então, fazer isso, tirar esse período, não fica só vendo dancinha, não, porque senão vai ficar viciado em dopamina, que também acaba virando uma droga no teu organismo, né? As pessoas estão viciadas hoje em dopamina e não se deram conta. Agora, tira um período, cria uma disciplina para si e busque o autoconhecimento, sabe? De alguma forma, na minha forma mais singela, na minha fala mais singela, eu quero dizer isso. Busque autoconhecimento. Não importa o seu credo, não importa o que você passou, o que você viveu, se você tem uma vida aparentemente perfeita ou nada perfeita. Busque autoconhecimento. Você vai descobrir verdades incríveis a seu respeito. E você vai se surpreender com você. É isso que eu tenho para dizer, Pedrinho. Esse é o conselho que eu deixaria para os nossos parceiros aqui. Até porque isso mesmo, até postei isso ontem. A cada dia você pode ser melhor. Então, sempre você pode ser melhor. Hoje eu falei com um dos meus clientes, né? Sim. Eu disse... Até isso, né? Clientes. Uma pessoa totalmente desanimada com a vida, não tem vontade de nada. Se quiser, passa o dia inteiro na cama porque terminou um relacionamento, porque a mulher foi embora. E aí... Puxa... Mais um motivo para se conhecer. Exatamente. Aí negociei com ele pequenas melhoras, pequenos passos. Primeiro, é se levantar da cama agora. Vai para a rua. Ah, não quero ir até o final da rua? Ok, vai até o portão, volte. Dá uma caminhadinha de 5 passos para lá, 5 passos, mas faça alguma coisa. Qualquer que seja, entendeu? Qualquer coisa que você possa fazer que tire você do ostracismo, por menor que seja, nessa sua caminhada, da sua casinha até ali o portão, né? No caso, uma pessoa que mora na Paraíba tem um portãozinho na casa, né? Então, os caminhos até o portãozinho, nesse meio do caminho você vai ver um pássaro, você vai ver uma flor, alguma coisa sempre vai tirar você desse lugar. Então, se a cada dia você fizer alguma coisa diferente do que você está fazendo, para de televisão, para de TikTok, para de... Foge disso, pelo amor de Deus. Isso não é Pedrinha, se você me permite, você falou agora uma coisa me fez lembrar. Eu acho uma percepção minha que as pessoas poderiam reaprender uma coisa que elas aprenderam que, na verdade, foi a primeira coisa que ela aprendeu quando ela veio para esse planeta Terra. Aprender ou reaprender a respirar. Foi a primeira coisa. O pessoal fala, né? Aprendeu... Primeira coisa que já veio chorando para a Terra. Não, a primeira coisa que você aprendeu foi a respirar. O médico foi lá, o doutor deu uma palmadinha, amadureceu o teu pulmão, você puxou o ar e você soltou o urro do leão, ou da leoa, né? Né? Do gatinho e da gatinha. E fez isso. E as pessoas... e fez isso depois da dor do nascimento. Porque o nascimento tanto dói para a mãe quanto dói para a criança que está saindo. Pois é. Entendeu? Então, assim, não tem dor que te impeça de mudar as coisas. Né? Diga. Tudo pode mudar. Reaprender. Não tem problema reaprender. Não. Uma fala que eu acho muito legal do linguista e médico também, o Dr. Laí Ribeiro. Há muitos anos atrás eu me lembro dele falando uma coisa e que isso, até os dias de hoje, eu uso muitas vezes para falar com algumas pessoas que nós temos a oportunidade de transcender. Uma coisa que é fabulosa no ser humano, que é maravilhoso, a qualquer momento da sua vida você pode transcender, ou seja, você pode mudar, você pode refazer a sua vida. Você não é uma caixinha, você não é um pedaço de gesso, você não é um pedaço de madeira.
imutável, um tijolo. Não, você pode mudar, tudo pode transformar na sua vida. Não importa o tempo que você tem, a ocasião que você está vivendo, você pode mudar a profissão, você pode mudar a sua mentalidade, você pode ressignificar, mudar a sua história. Isso é maravilhoso. Você pode reanalisar se aquele sentimento que você está tendo, aquela raiva que de repente você teve com alguém que falou alguma coisa que te desagradou, aquilo ali não é problema teu, ele está com problema com ele, deixa passar. E se você vai entrar nessa mesma vibe, você vai se tornar... Não vale a pena. Então, aí é que vem a transcendência, né? Você transcende, você... É como se fosse um patamar superior. Não que você está sendo melhor do que os outros, não é uma arrogância. Mas você está evitando que aquele negativismo ali te atinja. E se atinge naquele momento, pode atingir o dia inteiro, porque é uma atração, né? É aquela coisa, uma coisa acontece outra, vai tudo na mesma direção do seu sentimento. Então, muda isso aí. Bem isso. É uma coisa importante também. Muito poderoso isso, Pedrinha. Se permitir, né? Isso também tem total relação com o autoconhecimento. Se permitir reaprender. Você não precisa ficar engessado. Aquela música... Não precisa se isolar. Não precisa. Muito pelo contrário. A gente está junto. Quanto mais a gente puder fazer pelo próximo, melhor. Às vezes você percebe que a pessoa não quer. Ok. Né? Ela não está no momento dela. As pessoas estão no seu ponto de evolução. Isso não as fazem menores ou piores do que a gente. Claro. A gente dá um tempo para as coisas acontecerem, porque vai chegar num ponto que aquela pessoa vai querer a sua presença, a sua ajuda, e você vai ver que você está com as mãos perdidas, né? Então, e é importante essa tomada de consciência, né, Pedrinho? É importante a tomada de consciência. O amor está a tomada de consciência ela é imprescindível para que isso aconteça. O que a gente não pode é ficar usando... tenha o seu bichinho de estimação, mas não coloque a vítima como sendo um bichinho de estimação, porque ela não vai te fazer bem. Melhor você ter um gatinho, um cachorrinho, um coelhinho, mas a vitimização... Ela é altamente nociva. Eu diria que ela é uma serpente assim, altamente venenosa, que daqui a pouco você cultiva tanto que ela se volta contra você. Exatamente. Isso a gente vê o tempo inteiro, né? Verdade, Pedrinha. Tadeu, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu quero apenas agradecer. Quero agradecer o espaço. E me perdoe se eu falei demais aqui. A gente fala bastante mesmo. Quero convidar, né, os amigos, os parceiros que queiram ver. Olha, eu tenho um canal no YouTube. A gente fala bastante sobre metáforas. É uma coisa que eu aprendi a amar. Falar sobre metáforas. Fale uma metáfora agora para nós. Falar uma metáfora? Uhum. Sim, vou falar uma que eu gosto muito. Essa, particularmente, eu gosto demais. Havia um pai, né, um homem que é pai e marido, e esse homem ele estava voltando das suas atividades, do seu trabalho, e quase chegando em casa. Imaginem isso, pessoal. Quase chegando em casa, ele encontra ali a sua maravilhosa esposa, e também ele encontra o seu filhinho de apenas 3 anos de idade. E aí, acontece que esse homem, ele chega, essa metáfora é dos anos 90, então ele chega com um jornal debaixo do braço. Uhum. E ele chega, e ele, claro, ele repousa ali no sofá por um instante na sua sala, ele abre o jornal e ele quer folhear o jornal. E aí acontece que o menino, filho dele, de 3 anos de idade, chega falando: pai, eu quero brincar com o senhor, vamos brincar. E aí ele fala assim: filho, daqui a pouco a gente brinca, papai está cansado agora, deixa eu só dar uma relaxada na minha mente, descansar um pouquinho. E falou: não, pai, brinca comigo, brinca. E aí fala: tá bom, filho. E esse pai, estrategicamente, ele pensa o seguinte: na folha de jornal tem um mapa mundi. Eu vou tirar essa folha,
que para mim não tem significado nenhum, ele está aqui, eu vou transformar em vários pedaços esse mapa mundi e vou entregar para esse menino esse quebra-cabeça a partir de agora. Não é mais um mapa mundi, e sim um quebra-cabeça. Vou entregar para ele e vou me comprometer com ele. Quando ele terminar de montar o quebra-cabeça, aí sim eu vou brincar com ele. Foi o que esse pai fez. Pegou, desmontou e colocou para o menino e falou assim: filho, vamos fazer o seguinte, eu vou brincar com você. Só que antes você vai montar esse quebra-cabeça lá no seu quarto. Quando você tiver concluído, aí você traz aqui para o papai ver, aí a gente brinca. Combinado? O filho, sem entender muito, pegou aquelas tiras de papel completamente rasgadas e foi para o quarto meio desconsolado, né? Imagina. Uhum. Esse menino, dali coisa de 10 minutos, esse pai imaginou que ele ia cansar e ia dormir. Esse menino, 10 minutos depois, ele volta entusiasmado e fala assim: pai, agora o senhor vai brincar comigo e tal. Esse pai, em 10 minutos, ele falou: como assim? Menino de 3 anos de idade. Ele: pai, tá aqui o mapa, tá aqui, tá pronto. E aí ele fala assim: tá bom, meu filho, tá. Você venceu, nós vamos brincar. Só me explica uma coisa: como foi que você montou esse mapa? Aí ele fala assim: pai, eu achei esse negócio de mapa muito difícil, muito complicado. Mas eu comecei a virar as folhas. E aí, de repente, eu achei um braço. Eu achei uma perna. Eu achei um cabelo. Eu achei uma cabeça. Achei a orelha, a boca, o nariz, o corpo. Aí eu falei: vou montar um homem. Ele montou um homem. Eu montei um homem. E quando eu virei, depois que eu estava montado, tinha esse negócio que eu falou do mapa. Moral da história: quer consertar o mundo, conserte o homem. Que aí que dá tudo certo. Perfeito. Ok, Matheus, encerramos aí com chave de ouro a sua metáfora. Obrigado, Pedrinho. Mas eu ainda não sei utilizá-las e vejo que você usa com muita maestria. Parabéns também por muitas outras coisas. Mais uma vez agradeço a todos que estiveram aqui conosco. E muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Até a próxima. Desculpa, meu amigo, pela minha falha. Imagina, foi tudo lordo, foi maravilhoso, espetacular. Obrigadão, tchau. Vou botar os óculos para tirar. É assim.